Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Os irmãos me perdoem, com a garganta meio ruim, mas Deus é bom. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, quem achou, diga, eu achei. A primeira parte do texto diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Pois o amor de Cristo nos constrange. Vamos falar todos juntos isso? 1, 2, 3. Pois o amor de Cristo nos constrange. Irmãos, de todos os sentimentos que existem, e existem muitos sentimentos, existe a ira, existe a inveja, existe os ciúmes, existe o ódio, existem vários sentimentos. O sentimento mais forte que existe, o sentimento que é maior que todos os outros, é o amor. O amor, ele é capaz de vencer o medo. O amor é capaz de restaurar aquele que estava com ódio. O amor, ele é capaz de gerar coisas em nós que a gente não imaginava que seria capaz. Falando de um amor humano, um amor de homem e mulher, que é um amor muito falho, o amor de homem e mulher. Mas pensa bem, antes de casar você era uma pessoa, depois você casou, o seu amor pela sua esposa te fez mudar coisas que você achou que não queria mudar. Quem diria que você ia tomar banho todo dia? Quem diria, varão? O amor nos transforma, irmãos. E se um amor humano é algo tão transformador, o que dirá o amor de Deus? O que dirá o amor de Cristo por nós? É por isso que Paulo ele escreve, olha, o amor de Cristo nos constrange. É constrangedor quando a gente entende o quanto Cristo nos ama. É constrangedor quando a gente entende a que ponto Ele chegou por nos amar. Nos constrange, a gente fica sem palavras, a gente fica sem ações, porque é constrangedor. E nessa manhã, eu quero conversar com você um pouco sobre esse amor, um pouco sobre o amor de Cristo. Amor é muito mais do que palavras, amém ou não? Imagina eu falar para você, meu irmão, eu te amo muito, eu te amo muito, 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 eu te amo muito, irmão. Aí eu passo por você e não te olho no rosto, aí você vem falar comigo, eu deixo você andando, mas eu olho para você e falo, eu te amo muito. Adianta alguma coisa? Essas palavras têm peso, têm sentido? Tem? Não tem. Agora, às vezes a gente não precisa nem falar, mas a gente age de tal forma, se preocupa, abraça, liga, se importa, que demonstra que a gente ama. Eu não sei te explicar com muitas palavras o amor de Deus, eu não sei. Mas eu consigo ver em atitudes de Cristo, eu consigo ver em alguns feitos de Jesus por nós, o quanto esse amor é grande. E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, onde acontece algo que Jesus faz, que eu quero usar como base para a gente entender a profundidade desse amor. Marcos capítulo 5, nós vamos ler primeiro do 1 ao 5, depois o 15, depois o 20. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando
e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Verso 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Pode dar um glória a Deus por esse texto bíblico? Há uma canção, não é nem uma canção, é uma ministração, onde a cantora ela canta algo sobre o amor de Deus, e eu queria cantar com você nessa manhã. É assim, ó. Seu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me refaz. Vamos cantar? Teu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me refaz. A última vez pra gente gravar? Teu amor me desfaz, teu amor me refaz, por amor, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me refaz. Queridos, existia um homem possesso de uma legião de demônios. Uma legião porque eram muitos demônios. O termo legião é um termo romano, fala sobre soldados. Uma legião de soldados romanos eram 13.000 soldados. Quando Jesus usa o termo legião, ele está dizendo que muitos demônios habitavam um só homem. Muitos demônios. Esse homem, ele estava tão atormentado que ele já tinha saído de casa e a casa dele tinha se tornado o cemitério da cidade. Ele morava no meio de túmulos e sepulcros. E ele só andava gritando e com pedras se cortando. Olha aonde o diabo levou esse homem. Se cortando e gritando. Algumas pessoas, para tentar ajudá-lo, prenderam ele por mais de uma vez, acorrentaram os pés, acorrentaram as mãos. Mas esse homem, ele estava tão possesso, mas tão possesso, que ele quebrava correntes. Ele quebrava as correntes das mãos e dos pés e saía novamente gritando e se cortando. Era um homem que não tinha nome. A Bíblia não diz o nome dele. Era um homem para quem ninguém dava nada. Era um homem que, se morresse, algumas pessoas talvez iriam falar: ainda bem que morreu, porque do jeito que estava era melhor morrer mesmo. Era um homem pelo qual as pessoas já não apostavam e não tinham esperança para ele. Era um homem perdido, sozinho e cheio de demônios. Quem dá alguma coisa por alguém assim, irmão? Quem faz alguma coisa por alguém assim? Mas, queridos, Jesus, ele estava com os discípulos dele.
Jesus olha para os discípulos e fala assim: vamos entrar no barco, porque nós vamos lá para a terra de Gadara. O que Jesus ia fazer nessa terra? Para que ele ia lá? Quando ele está indo para a terra de Gadara, vem uma tempestade sobre o barco. Os discípulos ficam desesperados e acham que ele vai morrer. Acham que eles vão morrer. Eles acordam Jesus, porque Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade enorme, que os discípulos achavam que ia morrer, e Jesus estava dormindo. Porque aquilo que desespera os discípulos, não desespera o mestre. Porque os discípulos não têm controle sobre nada, mas o mestre tem controle sobre todas as coisas. Jesus se levanta, e a Bíblia usa o termo que ele repreende o vento e o mar. Esse termo no grego, repreende, é o mesmo termo utilizado quando ele repreende demônios. Quando Jesus repreende, ele não está falando simplesmente com o vento, simplesmente com o mar, mas ele está dando uma ordem no mundo espiritual para aquilo que estava agitando aquele barco. Porque no mundo espiritual, os demônios já sabiam que para aquele homem sem esperança, que para aquele homem que era a casa deles, que para aquele homem que eles tinham feito escravo, estava chegando cura, estava chegando amor, estava chegando libertação. Os demônios tentam parar a viagem, e Jesus levanta e os repreende, e segue viagem. Quando ele chega do outro lado, a primeira pessoa que vai ao encontro dele, um endemoniado. Ele vem correndo, e os demônios falam: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Os demônios recepcionam Jesus, eles já sabiam o que ia acontecer. Eles perguntam: o que você veio fazer aqui? E Jesus dá uma ordem para os demônios saírem. Jesus manda eles irem embora. E um homem, queridos, que há anos estava nessa situação, um homem que há anos estava sem esperança, em questão de segundos, foi liberto pelo Mestre. Esse texto me ensina muito sobre o amor de Deus. Eu quero compartilhar algumas coisas com você. A primeira expressão do amor de Deus aqui que eu vejo é que Jesus, ele decide enfrentar uma tempestade. Ele decide enfrentar demônios. Ele decide enfrentar o que fosse preciso para libertar uma pessoa. Jesus decidiu enfrentar o que fosse preciso por amor à minha vida e por amor à sua vida, querido. Para pensar no Mestre. A Bíblia diz que ele estava no seu trono, semelhante a Deus, sendo ele Deus. Ele abriu mão de tudo, querido, que ele tinha na glória. Ele abriu mão da coroa, ele abriu mão de tudo que ele tinha. E ele se fez homem, ele se fez carne. E a gente geralmente fala: ele morreu por nós, mas ele não só morreu, ele viveu por nós. Por amor à minha vida e por amor à sua vida, Jesus enfrentou pelo menos 3 inimigos aqui. Ele decidiu enfrentar o diabo. E o diabo veio o tentar por diversas vezes. Mateus capítulo 4 fala da tentação dele, 40 dias no deserto. Imagina você 40 dias sem comer nada. Chega alguém e fala: olha, transforma essa pedra em pão. Se alimenta. Acaba com isso, você não precisa passar por isso por eles, não. O que era de Jesus era de Jesus. Ele não precisava sofrer por nós. Não tinha necessidade para ele sofrer por nós, irmãos. Mas o amor dele fez ele enfrentar Satanás. O amor dele fez ele enfrentar o diabo. Fez ele vencer cada uma das tentações que lhe foram propostas. Tudo porque ele decidiu amar a minha vida e amar a sua vida, querido. Ele decidiu enfrentar o que fosse possível, o que fosse preciso. Ele decidiu enfrentar aqui, querido, o mundo, as pessoas más desse mundo. Imagina, ele vem morrer por pessoas e as pessoas começam a rejeitá-lo. Olham para ele e falam: você é um falso mestre,
olham para ele e falam: você é um herege, você precisa morrer. Olham para ele e batem nele, cospem nele. Olham para ele e dizem assim: se você é o rei mesmo, se salva. E dão risada dele na cara dele. Mas a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi ao matadouro, ele não revidou ninguém. Ele não maltratou quem o maltratou. Ele não revidou ofensa com ódio. Ele não revidou perseguição com vingança. Ele por amor permaneceu quieto e enfrentou esse mundo até o fim, por amor a mim e por amor a você, querido. Ele venceu o último dos inimigos, que era a morte. O último dos inimigos dos homens, a morte. E ele sabia que precisaria enfrentá-la. Ele sabia que precisaria encarar a morte de frente. Antes de morrer, ele soa sangue. Antes de morrer, ele ora ao Pai falando: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E ele bravamente, querido, ele se entrega, ele fala para os discípulos: olha, ninguém tira a minha vida, sou eu que dou a minha vida. E ele decide bravamente encarar a morte de frente, por amor a mim e por amor a você. O amor de Deus, querido, é tão grande que ele enfrenta tudo e todos por amor de uma alma. Ele enfrentou tudo e todos por amor à minha vida e por amor à sua vida. Dá para você entender isso? Dá para você entender como que isso funciona? Às vezes você se sente tão indigno, às vezes você se sente tão desprezado por Deus, às vezes vem um ventinho na nossa vida, a gente já se desespera, às vezes um plano nosso não deu certo, a gente já fica de birra com ele, às vezes um sonho nosso não aconteceu, a gente pensa que Deus nos deixou. Talvez você entrou aqui nessa manhã frustrado com Deus, mas Ele te trouxe aqui para falar: filho, eu te amo. Ele continua te amando. Querido, Ele enfrentou tudo que foi necessário por amor a nós. Aqui nessa terra nós vamos enfrentar dificuldades agora, por amor a Ele. O amor de Cristo fez Ele enfrentar tudo que era necessário, por amor da minha vida e da sua vida. O amor de Cristo tem um segundo aspecto. Jesus vai ao encontro desse homem e as pessoas já tinham acorrentado ele. As pessoas já tinham tentado dar um jeito na situação dele. Os homens já tinham tentado resolver o problema desse homem, mas ninguém havia conseguido. Chega Jesus sem correntes, chega Jesus sem usar a força, chega Jesus só com a palavra e faz por esse homem aquilo que nenhuma outra pessoa conseguiu fazer. O amor de Jesus, Ele faz por nós e Ele faz em nós aquilo que nenhuma pessoa consegue fazer, querido. É o amor de Jesus que nos liberta de vícios. É o amor de Jesus que pega o bêbado e transforma em pregador. É o amor de Jesus que pega aquela pessoa que não estava nem aí para a família e faz ela cuidar da família. É o amor de Jesus que pega aquele que está com depressão e alegra o coração dessa pessoa, tira ela desse fosso e faz ela ter esperança de novo. O amor de Jesus é capaz de fazer em nós o que ninguém pode fazer, querido. Tem coisas que o pastor não pode fazer por mim e por você. Tem coisas que o médico não pode fazer por mim e por você. Tem coisas que o advogado e o juiz não podem fazer por mim e por você. Tem coisas que o psicólogo não podem fazer por mim e por você. Mas o amor de Jesus pode fazer todas as coisas em mim e em você, querido. O amor dele foi capaz de libertar esse homem, coisa que ninguém mais conseguia fazer. O amor dele foi capaz de quebrar as correntes desse homem. O amor dele foi capaz de dar esperança a esse homem, coisa que ninguém mais podia fazer, querido. Sabe o que acontece, igreja?
nós temos nos esquecido do amor dele. Nós temos nos esquecido quanto ele nos amou. Texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Esse texto antigamente era estampado nas camisetas. Esse texto antigamente era inspiração de louvores. Esse texto antigamente, qualquer criança sabia falar de cor. Porque isso é a essência do Evangelho. Mas sabe o que tem acontecido conosco hoje? Texto bom é o texto que fala que eu vou ter vitória. Pregação boa é a que fala de milagre. Pastor bom é o que ora para eu ter dinheiro. Igreja boa é aquela que eu chego desempregado e saio de lá empresário. Para nós como igreja, nós temos perdido a essência do Evangelho. Falar do amor de Deus já não nos toca como tocava antes. Eu falar para você que Jesus te ama, amém. Agora se eu falar que você vai ser curado, oh glória! Nós mudamos, o Evangelho não. A essência dele não. Nós não estamos aqui por dinheiro. Nós não estamos aqui por cura. Nós não estamos aqui por uma vida feliz nessa terra. Nós estamos aqui porque Deus decidiu nos amar e nos salvar, querido. Ele decidiu fazer em nós o que ninguém podia fazer. Querido, dinheiro, o homem aí fora te dá. Só é rico quem é crente? Não. E tem muito crente que não é rico. Inclusive esse que vos fala. Isso não é evangelho, querido. Dinheiro não é evangelho. Cura não é o evangelho. Jesus cura, mas isso não é o evangelho. Se isso fosse o evangelho, nenhum crente ficava doente. E existem crentes enfermos. O Evangelho não é só felicidade nessa terra. Não é. Se fosse só felicidade nessa terra, nenhum crente chorava. Nenhum crente passava por momentos de tristeza e aflição. O que nos mantém como igreja do Senhor não são as alegrias dessa terra. Não é o dinheiro. Não é a felicidade terrena. O que nos mantém ligados nele é o amor dele por nós em Cristo Jesus, demonstrado naquela cruz, querido. Nós precisamos nos alegrar com esse amor. Nós precisamos sair daqui alegres, não porque saímos daqui com uma bênção, não porque saímos daqui com a chave de uma casa, mas porque essa esperança de que ele nos ama foi renovada nos nossos corações. Hoje é culto de ceia do Senhor e Ele falou, quando vocês cearem, lembrem de mim. E qual aspecto você acha que Ele gostaria que você lembrasse dele? O que motivou Ele a fazer o que Ele fez, derramar o sangue, ter o corpo moído, foi o amor, querido. Foi o amor dele por mim e por você. Só esse amor pode fazer em nós o que ninguém mais pode fazer. Se o amor não fizer, o medo não faz. Se o amor não fizer, o ódio não faz. Se o amor não fizer, a inveja, os ciúmes não fazem. É só o amor de Deus que transforma a vida do pecador, querido. O amor de Jesus faz ele sair de uma cidade para ir para outra. Enfrentar tribulações no trajeto, mas permanecer firme em chegar lá. O amor de Jesus faz ele se encontrar com alguém que ninguém dava nada, com alguém que as pessoas já tinham tentado ajudar e não tinham conseguido, mas o amor de Jesus consegue ajudar esse homem e liberta esse homem, faz por esse homem o que nenhuma outra pessoa podia fazer. O amor de Jesus ainda faz uma outra coisa na vida do ser humano. Esse homem endemoniado, conhecido como endemoniado, até hoje, quando nós nos referimos a ele, nós nos referimos como endemoniado gadareno.
conhecidíssimo na região por ser endemoniado. Qual é a esperança que um homem desse tem? Qual é a perspectiva de vida, o futuro que uma pessoa assim tem? Nenhum, querido. Deixa no cemitério se cortando e gritando. Tenta acorrentar, mas deixa pra lá. Esse homem tem um encontro com Jesus, Jesus o liberta. E no verso 25, a Bíblia nos diz que esse homem de endemoniado passa a ser um missionário e anunciar a palavra de Deus em toda a Decápolis, um conjunto de 10 cidades. O primeiro missionário do Novo Testamento era, há segundos atrás, alguém que estava possesso de uma legião, mas teve um encontro com Jesus, e o amor de Jesus por ele o transformou em um missionário de Deus, querido. É só o amor de Jesus que faz com que a gente tenha esperança. As pessoas estão desesperadas aí fora. As pessoas estão desesperadas com a vida que estão vivendo. Às vezes nós nos desesperamos com situações ruins que vêm até nós, mas é porque nós nos esquecemos que somos amados por Deus. Querido, você crê que Deus te ama? Então acredite que tudo que acontece na sua vida é fruto do amor dele por você. Quando Paulo diz todas as coisas cooperam para o bem, é todas as coisas. Pastor, mas eu estou enfermo. Jesus ainda te ama e ele sabe o que está fazendo. Pastor, mas eu estou desempregado. Jesus te ama e sabe o que está fazendo. Pastor, mas eu estou passando por uma tribulação muito grande. Jesus te ama e sabe o que está fazendo. Pastor, mas eu não tenho mais esperança. Jesus te ama e a qualquer momento Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história. Ele te ama, se apegue no amor de Deus. O Pai Celestial te ama, querido. Não se desespera. O amor de Jesus é capaz de fazer surgir em nós esperança. É capaz de fazer surgir em nós esse sentimento que sacia a nossa alma, que é um calmante natural, que é a esperança. Hoje está ruim, hoje está difícil, hoje eu não estou bem, hoje as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que acontecessem. Mas existe um ser todo-poderoso, um ser que quando Ele manda as coisas têm que acontecer, e esse ser me ama, eu sou filho dele, Ele está vendo o que eu estou passando, e a qualquer momento o amor dele vai me alcançar de forma que vai transformar a minha situação, querido. Fica calmo, não se desespera, se apoie no amor dele. Se apoie naquele que te amou tanto, que morreu por você, que viveu por você. Se apoie naquele que abriu mão de todos os atributos divinos para nascer nessa terra como um homem, e em nenhum momento fez uso deles. Se apoie naquele que é o dono de todas as coisas, mas se submeteu a essa vida carnal só por nos amar. Se apoie naquele que decidiu enfrentar a morte terrível de cruz e não desistiu em nenhum momento, querido. Em nenhum momento ele desistiu, e olha porque ele estava morrendo por nós. Eu não consigo compreender isso. Eu não consigo compreender porque ele sofreu o que sofreu por minha vida. Quem sou eu? Quem é você, querido? Quantos erros, quantas falhas, quantos tropeços no caminho, mas mesmo assim Ele decidiu nos amar, e a Bíblia diz que Ele amou os que eram dele e os amou até o fim, com todas as falhas, com todos os pecados. Ele decidiu nos amar até o fim, querido. Por isso, se você tem sido acusado, como o pastor acabou de falar,
diabo tem acusando você. O diabo vem jogando na sua mente que não é você, você não é amado, você não é querido, Deus te abandonou, Deus ama mais o outro e não ama você, Deus vê o outro e não vê você. Nessa manhã essa mentira cai por terra e o Pai nos reúne aqui para nos falar que Ele nos ama. Ele te ama, querido. Ele te ama. Se alegre no amor dEle. Tenha esperança no amor dEle. O amor dEle por nós, querido, é algo que a gente não consegue explicar com palavras, mas as atitudes dele por nós nos mostram o quanto ele nos amou, o quanto ele decidiu nos amar. Não há nada nessa terra que nos separe do amor dele. Não há nada que possa desfazer esse amor que ele tem por nós. O seu pecado não faz ele te amar menos. As suas ações maravilhosas não fazem ele te amar mais. Os seus momentos de crise não fazem ele esfriar o amor dele por você. Os seus momentos de fé não aumentam o amor dele. Não importa o que você faça ou o que você deixe de fazer, ele decidiu te amar e ponto final. Ele decidiu nos amar. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo vai fazer uma declaração fantástica. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 37, diz assim: mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa desse amor. Nada nos separa desse amor. Talvez você se sente longe do amor dele. Talvez você tenha pisado tanto na bola. Talvez você tenha deixado tanto a desejar que você acha que ele não te quer mais como antes. Ele não te ama mais como antes. Talvez você tenha andado por lugares distantes e tenha achado que isso fez o Pai te esquecer. Mas o Senhor te reúne, Ele te chamou aqui nessa manhã. Eu não creio que esse culto é por acaso. Eu não creio que nós estamos perdendo tempo aqui. Eu acredito que o Senhor trouxe alguns filhos aqui para falar para esses filhos: filho, eu continuo te amando da mesma forma. Senhor, mas eu estou sujo, mas eu continuo te amando. Senhor, mas eu sou falho, mas eu continuo te amando. Senhor, mas eu tentei várias vezes e errei várias vezes, mas eu continuo te amando. Querido, é uma frase muito simples, que a gente ouve diversas vezes e de tão simples parece que perdeu o sentido. Mas ela não perdeu o sentido. Uma frase simples: Jesus te ama. Você pode falar para quem está perto de você: Jesus te ama. Jesus te ama, querido. Jesus te ama. Crente, Jesus te ama. Igreja do Senhor, Jesus te ama. Povo lavado e remido no sangue dele. Sabe por que somos lavados e remidos no sangue dele? Porque ele nos ama. Irmão, sabe por que a gente vai morar no céu? Não é porque somos bons. Não é. Sabe por que a gente vai morar no céu? Não é porque a gente comprou terreno lá. Sabe por que a gente vai morar no céu, querido? Não é porque aqui a gente fez tudo certo a vida inteira e tivemos uma vida... Não. Nós éramos como esse homem. Estávamos jogados em trevas. Estávamos sem esperança. Se o Pai tivesse virado as costas para o mundo iria se acabar com a gente se matando.
Mas o Pai olhou para o mundo, e a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele viu a criação, Ele olhou e viu, se eu não fizer alguma coisa pelo Denis, ele se mata. Ele olhou para a gente, Ele viu e nos amou de tal maneira que Ele pegou o Filho unigênito dele, o Cristo, e falou: filho, alguém precisa fazer alguma coisa por esse povo. Se a gente não intervir, filho, eles morrem porque eles pecaram, e o salário do pecado é a morte. Alguém precisa morrer por eles para pagar o salário do pecado. E o Cristo tão prontamente falou: pai, deixa comigo. Ele veio, desceu, viveu por mim e por você, aceitou as maiores humilhações e ofensas, foi para uma cruz. Na cruz pediu água, lhe deram vinagre. Na cruz os soldados riam dele e furaram o lado dele para ver se todo o sangue tinha se saído. Ele sangrou tanto que depois começou a sair água dele. E ele ainda olhou para o pai e falou: pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele enfrenta a morte de frente. Ele morreu para enfrentar a morte. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que Ele é o autor da vida. Logo, a morte perdeu. O Pai o ressuscita dos mortos. E Paulo vem e escreve um cântico maravilhoso: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Aí o Paulo escreve lá em Colossenses: gente, tinha uma dívida. O salário do pecado é o quê? Morte. Nós pecamos, não? Então a gente tinha que receber esse salário, não tinha de morrer? Jesus foi na cruz, morreu por nós. E Paulo fala assim: o escrito de dívida, estava lá, o Denis é pecador e vai pagar indo para o inferno. Jesus pegou. É isso aqui. O Denis não é mais um pecador que vai para o inferno. Eu morri por ele, eu paguei a dívida dele, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele nos ama. Ele nos ama, igreja. Se coloque de pé. Ele decidiu nos amar. Acredite nesse amor. Acredite que Ele te ama. Acredite que você não é alguém jogado nesse mundo perdido e solto. Acredite que você não é alguém do qual Deus abriu mão. Acredite que você não é alguém que, por causa dos seus erros e pecados e vacilos, Deus abriu mão de você. Não. Ele continua te amando. Ele continua te amando.